Peraí, só um minutinho Não, mas que a ele gente também combinou. fez agora de Ele tá me ouvindo tudo. Eu conheço ele. Não! Ih, rapaz! O foco é Pode zoar lá. o Venê hoje. Não, isso aí é depois. Que dia Agora hoje, você vai fazer Aira? o Pix. Que dia hoje? Hoje é, sei lá, 10 de abril. Dia 10. É o quinto dia útil. Ai, Pague gente. o aluguel, Isabelle Benito. Ai, cadê o Dudu pra fazer a chiquinha aqui? Pague o aluguel. Quanto que custa o aluguel desse... Faz o Eu Pix. tô nervosa. Ai, tô nervosa. Há quanto tempo eu tô morando aqui emprestada? Sei lá, Mais de um mês. Um mês. Você virou contador agora? Virou. Você Aqui. virou contador Eu agora? tenho que saber o que acontece na minha casa. Pague o aluguel. Eu Por tenho favor, seu certeza barriga. que tá Pode levar disponível lá ela. na sua bolsa. O valor não vai ser problema. Aquela bolsa que a Aquela gente bolsa, brinca, né? certeza. Eu adoro aquela bolsa. Aquela bolsa Certeza. dela. Aquela bolsa ali garante o ano inteiro. Vale mais do que a gente. Eu amo aquela bolsa sua. Personalidade. Aquela bolsa é quando eu tô poderosa no Botafogo. A Eu venho da- com aquela bolsa aqui, ó. A da... Aquela bolsa do Y. Do Y? É, essa Tá, mesma. É do Y, ela paga mesmo. favor, pode Ela levar paga ela, vários o aluguel- Alex. Ela paga aluguel até em Icaraí, se Leva você ele embora, imaginar. Alex. Vai lá, pode levar ela, Alex. Eu não tô sabendo Vai lidar lá. com o Alex. Ele é o seu É Madruga, isso aí. gente? Não, Ele ele é é seu barriga. É o seu barriga? Ele tá Seu falando... Madruga é você que Mas, cara, não você paga. assistiu Chaves, não, pô? Não, mas a cara dele... Não, gente, mas a cara dele tá de seu Madruga com a barriga... Cara, só vocês. Cara, Não. isso daqui é Amsterdã de novo. Vale tudo, cara. Sempre foi, né, E vai meu amor? piorar. Ele tá rindo de besta, vai piorar pra ele. Vai piorar. Pô, óbvio que eu sei. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer de acordo com o jogo do Flamengo ontem. Quanto que foi o jogo do Flamengo ontem? 2-1. 2-1. Vezes 2. Eu tenho desconto. Só um minutinho, Venê, só um instantinho, tá? Tá rindo de nervoso. Ah, tô preocupada. Faz Por parte. que você tá preocupada? O Pedrosa sumiu. O Pedrosa sumiu? Eu ia pagar pro contador do apartamento? Ele sumiu. É igual o futebol do Flamengo, sumiu. Ele tá se Desapareceu. Ele adora, ele começa. Ele fica ele assim, não ele cria fica assim, expectativa. mas é. Tá assim, ó. No bailão. Estou usando. É o popozão. Vai que é tua, Pedrosa! Fecha, fecha. Toma! Ainda bem que eu fiz a barba, também. O Real Madrid das Américas perdeu. Quer fazer aquilo, ó? Que vocês fazem pra Fernandinha, que eles são a Fernandinha, ó. No bailão. Essa música é boa, No né? bailão, andando gostoso, andando popozão, O que aconteceu, gente? Eu tenho que ir embora. O Real Vai. Madrid perdeu, Fernando. Mentira! Juro. Quer me consolar, não? Tô precisando de carinho, atenção. Aí ele puxa pro nosso romance pra desviar. É isso aí. Primeiro, eu uma conheço. estratégia. Primeira Dorme mal, coisa. sabe? Dorme mal. Dormiu? Cabeça quente. Cabeça inchada. É, eu Cabeça sei. quente. Primeira coisa que ele faz, ele fala, não tô precisando nenhuma expectativa. Aí durante o jogo ele não conversa. Aí depois, quando ele é zoado, ele puxa pro nosso romance pra desviar. Perdeu, Venê Casagrande! Tem uma que eu gosto dele. Qual é? Vai ser muito difícil esse Flamengo perder. É, mas é difícil, pô. É a Não, e primeira você viu que ele derrota, falou pra pô. mim ontem? Eu falei, olha, igual autoescola, não foi? Aí o Pedrosa, é Exatamente. mesmo ele, pra mim não. Não, não falei Eu isso não tô, não. como é que ele falou? Eu não tô com medo. Sabia que Córdoba é o nome de um carro? Não falei É isso não. mesmo? Da antiga. Falei isso não. Pode jogar no Google O aí, que que ele Córdoba. falou? Ele falou alguma coisa assim, não tô com medo, não foi? Pode pegar um corte aí, Como um diz corte o daí. poeta Rueiro, Amor, fica tem dia quietinho. que é noite. Amor, deixa eu falar uma coisa. amor. Eu uso muito Fica essa frase, quietinho, Fê. porque ele tá Depois cada que você vez me falou. mais... Você zoa muito eles. Você fica quietinho, aceita que Não, passa faz rápido. parte, Por não favor, tem jeito. vai ali, pode, Tá ô Pedrosa. Tá maravilhoso. Por que tu não liga isso aí? Eu acho que Pode, ficaria não maneiro. pode. Tá Aquele tentando. negócio, aquele negócio, aquele Ah, não negócio. pode. Aquele Ai, negócio. Só o barulhinho. Ah, tá, pra você. tá. Só o barulhinho. Tutu. Só o barulhinho, ó. Cadê? Samba. Tutu. A gente faz. Igual o bateria. ataque do Flamengo. Ih, acabou a bateria, igual o Flamengo. Não carregou, amigo. Não carregou. Carregou. Carregado. Tá carregado. Vou soltar a música. Pode. Será que 5 segundos não pode? 3. 2? 2 Será? segundos. Diz que tem a regra do 3 E segundos. eu tenho que sair daqui. Quando cai a comida no chão Ah. e quando toca uma música, não tem? Ou a paciência do Venê. Beijo, tchau, gente! Vai lá no telão que vai ter o vídeo pra você. Não, aumenta o som do vídeo, por
favor, que eu quero ver o que aconteceu no Maracanã. Vai aí, amigo, já tá. Você tá no ar, amigo. Dança, pelo menos. Agora! Os caras deitaram no Maracanã, filho. Só deu ele. Chama o VT, É gol amigo, de do seu pé, jeito, tinha gol vai. de cabeça. Vai, pode chamar o VT. Pode chamar. Chama. Deixa eu ler. Deixa eu Lê, ler. é isso que eu quero. O Flamengo foi derrotado pelo Central Córdoba em pleno Maracanã pela Libertadores. Gente, não acredito. A reportagem Oi, Vene. é do craque Flávio Veni. Arrascaeta começou bem, chamou a responsabilidade e quase fez um belo gol. Ortiz também parou no goleiro Aguerre. Erros de finalização que custaram caro. Quando perde, parece que está tudo errado. Acho que não, temos que ter calma. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos. Isso a gente tem que deixar registrado isso. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti nesse toque de mão do Léo Pereira. Heredia cobrou bem e abriu o placar para o Central Córdoba. No fim do primeiro tempo, Florentin de cabeça aumentou para o time argentino. Um castigo para quem não priorizou a Libertadores. Falaram para nós que o brasileiro ia ser uma prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos aqui no Flamengo e a gente vai ser cobrado por isso, então isso talvez possa se ver mais na frente, com algum desgaste físico, mas hoje em dia a gente entrou para ganhar o jogo. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. O Flamengo foi em busca da reação no segundo tempo e voltou a esbarrar na boa atuação do goleiro Aguerre. Rossi também teve trabalho nesse contra-ataque para evitar o terceiro dos argentinos. O clima mudou quando De La Cruz marcou um golaço em cobrança de falta, dando esperança aos rubro-negros. No fim, Bruno Henrique ainda jogou na trave a chance clara do empate. O lado positivo da noite foi a volta do Pedro, depois de 7 meses parado. Fico feliz por retornar bem, e espero agora retornar à minha melhor forma física, que sem dúvida nenhuma vai ser com minutagem em campo, com jogo, porque é diferente de um treino, mas é isso que eu falei, encontrar a melhor forma física para voltar a ajudar o Flamengo e conquistar as vitórias, títulos que a gente tem pela frente. Os torcedores apontaram o técnico Felipe Luiz como principal responsável pela primeira derrota do time principal do Flamengo esse ano. A decisão de deixar no banco jogadores como Wesley e Gerson irritou os rubro-negros. Tá na tua conta sim, Felipe Luiz. Tu não podia poupar o time, tinha que colocar com o time titular e ir pra cima. Isso aqui é Flamengo, mano. É time do público, do povo, pra cima sempre, atacando. Felipe Luiz hoje errou total. Cara, Libertadores é Libertadores, cara. Esquece o jogo contra o Grêmio. A gente quer ganhar Libertadores, cara. Nas decisões que eu falo, que eu tomo para vencer o jogo, são sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe. E futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha. E vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Eu tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Esse foi o assunto quase que de um VT todo. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Meu amigo Vene Casagrande, você de casa, participa aí com a gente no nosso Twitter. Vene, o povo ali revoltado falou, bota na conta do Felipe Luiz. Muita gente falando de soberba. Nossa, mas foi uma soberba as escolhas do Felipe Luiz na escalação para começar essa partida. Você acha que foi por aí, ô Vene? Poupou 3 jogadores. Qual foi sua análise em relação a essa escolha do Felipe Luiz? Você achou que foi soberba? Fernandinha, boa tarde. Soberba eu não considero. Não considero a palavra correta para classificar essa escalação do técnico Felipe Luiz, e eu não vou ser engenheiro de obra pronta, porque quando saiu a escalação eu particularmente não critiquei. Pelo contrário, eu acho que está tendo convicção, tanto o Felipe Luiz quanto a comissão técnica e também a diretoria, quando eles falam que o Campeonato Brasileiro será a prioridade. E aí é uma outra discussão, se está certo priorizar o Brasileiro ou a Libertadores. Mas quando saiu a escalação, eu não critiquei, não considero soberba, como se, entre aspas, estivesse deixando a Libertadores de lado. Eu considero um erro, porque eu não teria poupado ao mesmo tempo Pulgar e Gerson.
os 2 principais jogadores do meio de campo atualmente. Eu começaria com pelo menos um ali, porque o De La Cruz ficou extremamente sobrecarregado, tendo ao lado dele o Everton Araújo, que é um jogador que eu gosto muito, jovem, tem um grande potencial, só que novamente fez uma partida muito abaixo do que ele pode fazer. E aí, repito, o De La Cruz foi sobrecarregado e, consequentemente, o meio de campo do Flamengo não funcionou, ou melhor, não funcionou da maneira que deveria ter funcionado. Tanto é que na base do desespero, no segundo tempo, no intervalo, ele coloca ao mesmo tempo Pulgar, Gerson e Wesley, os 3 jogadores que foram preservados e começaram o segundo tempo. E mesmo com a entrada desses jogadores, o Flamengo não evoluiu, o Flamengo não fez uma boa partida. Pelo contrário, eu considero a partida do Flamengo antes de tomar o gol e depois de tomar o gol. Porque antes de tomar o primeiro gol, o Flamengo fez um bom jogo. Até os 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo fez um bom jogo. E aí aquele velho problema, cria as oportunidades e não coloca a bola na rede. O Flamengo teve 3 oportunidades antes de sofrer o gol. 2 com o Juninho. E o Juninho, eu já defendi aqui em outros momentos, só que dessa vez não tem como defender, porque ele perdeu 2 oportunidades. Ele perdeu, não foi mérito do goleiro. Então é o mesmo roteiro, só que o final desse filme foi totalmente diferente das outras vezes. Nas outras vezes, o final foi feliz, na base da individualidade de alguns jogadores. Dessa vez, não. E é aquele alerta que eu venho falando. Vai chegar um determinado momento que essas bolas desperdiçadas irão fazer falta. E fizeram falta diante de um time extremamente organizado. E eu acho até que o Felipe Luiz ele foi pego de surpresa pela postura do time adversário. Porque muita gente imaginava, inclusive a gente aqui, que o Central Córdoba ia chegar aqui no Maracanã, ia jogar numa linha de 5, totalmente retrancado, segurando o jogo. Pelo contrário, eles fizeram um jogo muito bom, foram para cima, tiveram audácia. Tiveram coragem e continuaram tendo coragem mesmo depois de abrir o placar. E eles abriram o placar através de um erro individual, não foi um pênalti por acaso. O Léo Pereira, de uma maneira extremamente infantil e juvenil, botou a mão na bola. E o segundo gol deles foi uma jogada de bola aérea, numa falha defensiva do Flamengo. Então esse jogo foi um dos piores do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, se não o pior. Se a gente olhar a estatística do jogo, o Flamengo fez 40 cruzamentos. 31 só no segundo tempo. Por quê? Porque estava na base do desespero, porque estava ansioso, porque estava afobado, porque não sabia o que fazer com a bola. Isso é um retrato de um time desorganizado. Transição defensiva totalmente lenta, setor ofensivo que não fez uma marcação sob pressão, como o técnico Felipe Luiz gosta de fazer. Eu acho que não tem que ter caça às bruxas. É um vexame? Eu considero um vexame. E agora a vida do Flamengo na Libertadores está extremamente difícil. Porque se você olhar a tabela, o Flamengo agora é, entre aspas, obrigado a vencer da LDU fora de casa. Porque perder lá, o que é um resultado normal, tendo em vista que é uma altitude, inclusive, era o único jogo que eu considerava que o Flamengo poderia perder pênalti nessa fase de grupos. Perder lá é um resultado normal. Calma, e se perder... É um vexame em casa, mas matematicamente é o segundo jogo na Libertadores. Não, Fernanda, os outros jogam e perdem também, Fernanda, se o Flamengo perder para a LDU, aí o Flamengo vai ser obrigado a vencer todos os outros jogos. Tudo depende também do resultado dos outros jogos. Então, é isso que eu tô falando. Só que ninguém vai ganhar tudo também. Mas, Fernanda, o Flamengo está se colocando numa situação difícil, como se colocou nos outros anos, de um mole bobo. Como é que você perde em casa para o Central Córdoba? Da maneira que perdeu, o Flamengo está dando mole. O Flamengo vai ser obrigado a vencer da LDU, porque senão vai passar sufoco como passou nos outros anos. E é isso, isso é matemática, não é o Veni que está dizendo. Não é matemática, é uma previsão, porque você não sabe o que vai acontecer nos outros jogos. Não, olha... Ninguém vai ganhar tudo também. Beleza, só que o Flamengo não pode... Assim, eu acho que Fernanda, que o Flamengo não é normal perca. esse placar em casa? Não é, tem que cobrar, você cobrou. Mas eu também acho que, assim, agora se complicou. Calma, é o segundo jogo. Não é que se complicou, é que se pode se complicar, ele pode se complicar se ele perder para a LDU. Se ele perder para a LDU, ele vai fazer 3 pontos em 3 jogos. E fica numa situação difícil. Por quê? Ele vai ser obrigado a vencer os outros jogos. E, teoricamente, você atrapalha o seu planejamento. Qual é o seu planejamento? Ou você acha que o Felipe Luiz queria botar o time titular contra a LDU? Agora ele vai ter que colocar o time titular. Então, atrapalha o planejamento do Flamengo para o restante da Libertadores, da fase de grupos e também do Campeonato Brasileiro. É uma situação que o Flamengo está se colocando de uma maneira extremamente difícil, numa fase de grupos que todo mundo imaginava que o Flamengo pudesse vencer todos os jogos. O Vene traz um recorte aqui que eu acho que deveria ser por aí. Talvez poupar uma peça ou outra e não 3 ao mesmo tempo, dessa importância que foram essas 3 escolhas, é uma coisa muito difícil, porque começa você ter que ter uma estratégia jogo a jogo e para o calendário brasileiro. Isso é uma estratégia
que hoje os times que querem ganhar tudo, que querem se botar postulantes a brasileiro, a Libertadores, eles precisam pensar numa estratégia para o calendário brasileiro. A gente está há 3 anos observando essas escolhas, porque são escolhas que você faz, que você bota o seu time numa situação ou em outra situação. E aí, Pedrosa, você concordou com as escolhas do Felipe Luiz? Isso é muito ruim apontar o dedo agora, né? Claro. É ser resultadista, vocês sabem que eu não gosto disso. E o calendário brasileiro, ele vai dar um nó na cabeça de todo mundo até dezembro, Pedrosa. Olha, Fernanda, boa tarde pra você, Venê, galera de casa. Pra ser muito honesto, eu acho que a escalação que o Felipe Luiz colocou em campo deveria ser suficiente pra vencer o Central Córdoba. Agora, eu discordo bastante da diretoria do Flamengo quando ela prioriza o Campeonato Brasileiro. A principal competição da América do Sul se chama Libertadores e o Flamengo tem uma oportunidade de ser o primeiro tetracampeão brasileiro, inclusive da Libertadores, já que o São Paulo tem 3, o Santos tem 3, o Palmeiras tem 3, enfim. Então, é uma competição que o Flamengo, com certeza, seria favorito nesse grupo e que já não é mais. O Flamengo já não é mais o favorito do grupo, porque o Flamengo tem 1 ponto, ou 3 pontos, correto? Sim. A LDU tem 4 e o Central Córdoba tem 4. A gente achou que o Central Córdoba seria a equipe mais fraca do grupo ou uma das mais fracas. Não mostrou isso, não. Não é. Muito pelo contrário. A postura do técnico, inclusive, na coletiva saiu chateado, porque poderíamos ter feito mais gols. E se você for pegar a estatística, o Central Córdoba teve mais chances claras do que o Flamengo. O XG do Central Córdoba, o que é o XG? A expectativa de gols foi maior do que a do Flamengo. Então isso aí, pra mim, é meio que um recado. É um choque de realidade. Peraí, você tá achando que vai passar, que vai ganhar todos os jogos com o pé nas costas? Não vai, não. E o Flamengo, dentro do Campeonato Brasileiro, também fez bons jogos, tanto contra o Inter como contra o Vitória também, mas não tá sobrando. Esse Flamengo que sobrou no estadual e que sobrou na Supercopa, com toda a razão, não tá sobrando dentro do Campeonato Brasileiro. Isso não é só uma especificidade do Flamengo. Hoje só tem um time no futebol brasileiro que realmente joga um futebol vistoso e que mesmo assim tropeça, que é o Bahia, e o outro time é o Internacional. Esses dois times jogam um futebol vistoso e mesmo assim tropeçam. Então assim, foi a primeira vez que o Felipe Luiz teve uma dificuldade, uma adversidade muito grande no seu jogo. Perder de 2-0, passar a perder de 2-0, aí você começa a ver. E quando eu falei aqui, no começo do ano... Ele teve uma adversidade naquela expulsão contra o Corinthians, ele foi bem. Então, né? Mas o que eu tô falando é nesse ano. Então, essa é uma outra situação que ele vai passar como treinador, né? Exato, é isso que eu falei. O Felipe Luiz, seleção brasileira... Gente, calma, o Felipe Luiz não passou por nenhuma adversidade, não passou por nenhum momento de crise, não é um momento de crise, só tô falando que ele não passou ainda por coisas que o treinador tem que passar para ganhar casca. E com certeza de ontem, ele teve um aprendizado. Que é o aprendizado que não adianta a gente, eu não vou dizer soberba, mas não adianta a gente menosprezar adversário. Porque, na minha visão, quando você poupa numa Libertadores, significa que você entende que seu grupo pode fazer aquilo ali, mas tem um pouco de menosprezo sim. O Wesley é o principal jogador do Flamengo na lateral direita. Ele é um cara que faz muitas jogadas por ali. O Gerson, o Pulgar, desculpa gente, Libertadores, ainda mais pensando na fase de mata-mata, não dá pra poupar. Porque o Flamengo vai ter a oportunidade com essa campanha, se não conseguir fazer uma excelente campanha, uma campanha invicta até o final da fase de grupos, de não se classificar entre os primeiros. E aí o que acontece quando você não se classifica entre os primeiros? Decide fora de novamente. casa. Foi o que aconteceu com o Botafogo o que aconteceu com o Flamengo. Olímpia e Peñarol. Foi isso que aconteceu. Eu não gosto da palavra menosprezo, porque, de certa forma, a gente estaria colocando como se o Felipe Luiz tivesse, assim, entre aspas, deixando de... É porque eu não quero falar o termo que eu falaria no meu canal no YouTube, por exemplo, aqui no SBT, eu não vou falar. Mas como se o Felipe Luiz estivesse deixando de lado a Libertadores. Eu acho que é um erro de planejamento, não menosprezo. Porque você não faria essa escolha? Eu não pouparia Pulgar e Gerson ao mesmo tempo. Sim. Talvez um no primeiro tempo, outro no segundo tempo, porque eu acho que o meio de campo do Flamengo perde muito. E quando você poupa também o Wesley, ou seja, consequentemente você perde o seu lado direito, que é a sua principal jogada. A dupla poderosa, o Gerson e o Wesley ali. Mas mesmo assim, o Varela até fez um bom primeiro tempo, tá? Eu acho que a culpa não foi do Varela. Só que a forma como ele poupou e a forma como ele se planejou, eu considero um erro. Porque eu não pouparia desse jeito. Pouparia, por exemplo, no jogo da LDU. Garantiria a vitória em casa, diante do Central Córdoba, e aí depois eu pouparia totalmente, ou alguns jogadores, no jogo contra a LDU. O meu planejamento seria esse. Exatamente, jogo fora de casa, na altitude. Faz muito mais sentido. É mais fácil ganhar 3 pontos no Maracanã ou é mais fácil ganhar 3 pontos na altitude? Então, por isso que eu não considero um menosprezo. Eu considero um erro de planejamento. Não menosprezo. E tem um ponto, assim, que eu acho que é interessante a gente destacar também, porque, repito, a temporada inicial do Flamengo, o estadual, a Supercopa,
ela fez parecer que o Flamengo ia sobrar no futebol brasileiro. E mais uma vez eu vou falar, o Flamengo tomou gol contra o Internacional, o Flamengo tomou gol contra o Vitória e tomou 2 ontem do Central Córdoba. É uma equipe que não foi testada no início defensivamente do Campeonato Carioca. O Flamengo não teve grandes adversários, apesar de ter Flamengo, Fluminense, Botafogo, e Vasco e Botafogo, que conseguiram testar o Flamengo. Quando eu digo isso, é pressionar, é criar oportunidades, é ser corajoso, que foi o que o Central Córdoba fez ontem. Então assim, tomou 2 gols e poderia ter tomado mais no segundo tempo. É isso que talvez espante e ligue um sinal de alerta. Eu acho que o Felipe Luiz tem todas as condições para fazer o Flamengo voltar a ser a equipe que a gente viu, porque ele tem material humano, ele é um baita de um treinador. Fica o aprendizado. Tragédia, não vejo tragédia nenhuma. Eu também acho. O Flamengo vai passar no grupo, acredito que vai passar no grupo, mas precisa ter mais consistência defensiva e saber lidar com as adversidades, porque é isso que faz um time campeão. Eu acho que pode até passar no grupo, mas é aquilo que eu falei no meu primeiro comentário. Se complicou. Porque agora ele vai ter que mudar o planejamento todo. Se ele estava pensando em poupar na altitude, aí eu considero um erro, se ele poupar na altitude. Aí, basicamente, ele está abrindo mão da Libertadores. Aqui a gente pode até discutir. Eu, particularmente, eu penso que o Flamengo deveria priorizar essa temporada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, o investimento que tem, não pode ficar tanto tempo sem ao menos disputar o Campeonato Brasileiro, porque ele não disputa o Campeonato Brasileiro. Olha quantas rodadas o Flamengo liderou de 2020 para cá, que foi o ano que foi a última vez que o Flamengo levantou esse título. Eu acho que tem que priorizar o brasileiro, mas o planejamento para esse duelo especificamente, eu acho que foi totalmente errado e o Flamengo se complica. O próximo jogo vai é ter LDU que mudar fora? Tudo. É LDU. É o próximo jogo, é na semana que vem. Falando. Não, eu sei, mas é na semana que vem esse jogo. Não sei se é na semana que vem, eu sei que o próximo jogo é LDU fora de casa. A Sul-Americana... Não, semana que vem é Campeonato Brasileiro. É semana do 20, 21. Porque o Flamengo pega a Juventude quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O grupo tá congelado até lá, né? O grupo que eu digo do Flamengo, porque já todos os jogos já aconteceram, ele já meio que entende qual é o cenário dele, né? Mas quando eu discordei de você, é no sentido de, ai meu Deus, eu não vejo ainda matematicamente uma terra arrasada no segundo jogo. Matematicamente não, Fernandinho. Só que onde eu quero chegar... Até porque a gente não sabe, por exemplo, alguém esperava esse resultado? Não. Podem ter mais resultados dentro do grupo. O Flamengo não pode chegar em 3 rodadas. O Flamengo não pode chegar em 3 rodadas da fase de grupos tendo apenas 3 pontos conquistados. E isso é totalmente possível. O Flamengo perder para a LDU lá não é nenhum absurdo. Nenhum. Estamos falando de uma altitude, estamos falando de um calendário que vai exigir de mais jogadores. Exatamente. O time é bom. O time não é ruim. É um dos mais tradicionais da Libertadores, então, se a gente for parar vamos lá. pra pensar. Então, no fim o Botafogo, com a estreia de Arthur Jorge no ano passado, perde pra Então, LDU no fim das contas, você vai acabar concordando comigo. Porque se o Flamengo chegar a 3 rodadas com apenas 3 pontos conquistados, desespero. Ou seja, o que vai acontecer? Agora eu ainda não acho que é desespero. Mas é isso que eu tô falando, eu tô pensando no futuro, não tô falando agora, Fernanda. Agora, óbvio que não é desespero. Em 2 jogos, beleza, uma derrota, eu acho uma que vitória. A palavra você usou muito bem, se complicou à toa. Mas eu também não vejo, como eu disse, eu não vejo uma terra arrasada. Porque, por exemplo, o Flamengo perde pra LDU e o outro jogo empata. Mas eu em nenhum momento falei que é arrasado. O meu ponto é planejamento. O Tátira tá fora. O Tátira, pra mim, tá eliminado. As vagas vão ficar entre o Central Córdoba, o Flamengo e a LDU. Será? Sim. Com certeza. Já vimos tanta coisa na Libertadores. O Botafogo era o último do grupo dele. Não, o Tátira já perdeu 2. Tu acredita que o Tátira vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Não vai. Chance 0. É muito difícil. Que o Tátira vai ganhar da LDU lá? Eu não sei. A chance 0 também. A chance 0. O ponto eu falo em cima do futebol praticado, porque já deu pra perceber quem tá bem, quem tá mal nesse grupo aí. Aí deu por ter a altitude, sai muito na frente. E tem um jogo bom. O Central Córdoba não é o time bobo. O Central Córdoba, gente, não perdeu pra LDU. E o Deportivo Tátira é horrível, gente. É horrível, é horrível. Ponto. É horrível. Então, assim, por exemplo, cenário, quais são as próximas rodadas? Flamengo e LDU, ou LDU e Flamengo, e Central Córdoba e Deportivo Tátira. Central Córdoba em casa, na Argentina. Sim. Isso. Vai ganhar, gente. O natural é o Central Córdoba ganhar do Deportivo Tátira. E se empatar o jogo da LDU e do Flamengo, vou nem falar perder. Se empatar, o grupo fica 7-5-4. É isso. É extremamente... Complica. Gente, na boa, não dá pro Flamengo, com o investimento que tem, ficar passando sufoco em fase de grupos todas as vezes. E é um grupo que a gente, quando saiu o grupo aqui, a gente falou, beleza, o Flamengo tem condição de fazer pelo menos 15 pontos. E pode chegar nas 3 primeiras rodadas,
tendo feito apenas 3 pontos. Isso pra mim é um absurdo. É mesmo. O investimento que o Flamengo, independentemente se poupou 2, 3 jogadores, quem entrou, a forma como o Flamengo jogou, é isso que me chama a atenção. A questão não é se poupou ou não, é como o Flamengo jogou mesmo com os jogadores poupados. Com os jogadores que entraram, jogaram muito mal. No segundo tempo. E detalhe, os 3 jogadores entraram no segundo tempo e o Flamengo piorou. O Flamengo não melhorou. O Flamengo fez 31 cruzamentos apenas no segundo tempo. Já tava nervoso, né? Essa questão dos cruzamentos que você traz o número, aí você já vê que o time já tá no... E beleza, de 40 cruzamentos, você sabe quantos o Flamengo aproveitou? Apenas 7. Ô, Vene Casagrande, o que acontece quando um time não tá num bom dia, como você diz, tem dia que é noite, alguns personagens são lá sempre responsáveis para tirar uma jogada da cartola. E ontem o que a gente viu foi uma coisa muito rara e incomum, que é o Bruno Henrique errando mais do que acertando, né? É uma coisa que a gente até estranha, fala, caramba, porque ele sempre é esse cara. E o Flamengo às vezes tá bem, mas, pô, tá desperdiçando. O Bruno vai lá e resolve. O Arrascaeta também é esse personagem. E ontem aconteceu que era tem dia que é noite mesmo, né, ô Vene Casagrande? Dia, parece até que você viu o meu vídeo pós-jogo, porque eu falei exatamente isso. O Flamengo com o Felipe Luiz, quando o coletivo não dava certo, via um jogador individualmente e resolvia. No caso de ontem, o coletivo não deu certo, individualmente deu menos certo ainda. Porque a gente pôde ver um Bruno Henrique muito mal, um Arrascaeta muito mal, ou seja, não teve a genialidade de ninguém. Então, de fato, isso aconteceu. Aconteceu o pior dos cenários. O coletivo do Flamengo, inclusive o setor defensivo, que tem uma ótima saída de bola com o Léo Ortiz, também não funcionou. O coletivo do Flamengo ontem foi um desastre. E, individualmente falando, ninguém conseguiu resolver. Mas sabe o que eu acho? Eu acho até pro próprio Flamengo que dá pra tirar coisas boas desse jogo, não só o Felipe como ganhar uma casca como treinador, mas pra passar pro torcedor que não vai ser uma molezinha nada, não. Claro que não vai. Nem a Libertadores, nem o Brasileiro. A torcida tava numa animação de início do ano, isso é normal. O torcedor tem que ficar metido mesmo. Eu sou a mais metida de todas quando o meu fogão tá jogando bem. Mas a gente tem que entender que a gente chegou num momento do cenário mundial do futebol em que todo mundo conhece o jogo de todo mundo, em que é um jogo de prancheta, um vai ficar tentando jogar no erro do outro, nem sempre vai ser o previsível, como o Vene trouxe, o Córdoba não veio fechadinho, não veio sem coragem, pelo contrário, trouxe um tipo de jogo que o Flamengo não achou comum. Gente, ele tá me atacando e não quer nem saber quem eu sou. Mesmo depois de abrir o placar. E no segundo tempo com gatilho de contra-ataque. Exato. Sabia exatamente onde que tinha que atacar o espaço. Então, assim, isso vai acontecer outras vezes pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Internacional, pra Fernanda, quem quer ser campeão. Olha só, Cruzeiro, 3 derrotas seguidas. Corinthians, 1 ponto na Sul-Americana. Atlético Mineiro não vence há 4 jogos. Internacional, tá bem. Bahia, tá bem. Santos, treinador demitido, pressionado para ser demitido. Eu poderia ficar aqui falando de todos os times do futebol brasileiro. Não tem ninguém voando no Brasil. Não tem ninguém voando no Brasil. Sabe qual é o grande problema? Todo mundo sabia que o Flamengo, obviamente, uma hora ia perder. Claro. O problema é que perdeu justamente quando ninguém imaginava e jogando um futebol totalmente irreconhecível. Então é isso que chama atenção. É por isso que a pressão acaba sendo maior em cima do técnico Felipe Luiz. E esse discurso dele, assim, eu sou um cara que eu respeito muito o Felipe Luiz. Ah, a culpa é minha, as escolhas foram minhas. Sim, a gente sabe que a culpa é dele. Mas ele legal é o treinador. Ele falar, legal. Não, beleza, a gente sabe que a culpa é dele. Agora, a forma como perde, exatamente aquele comentário que a gente falou sobre o Vasco da Gama. A forma como perde é que chama atenção. Se tivesse perdido, por exemplo, chutando 40 vezes ao gol, o goleiro adversário fazendo um milagre, talvez a cobrança tivesse sido menor por parte da torcida e até mesmo de grande parte da imprensa. Então, a forma como perde me chama muita atenção. E repito, mesmo com a entrada dos 3 jogadores titulares, o Flamengo jogou mal. Então, não é só questão de poupar, é como o Flamengo jogou. E é esse alerta que precisa ser ligado no Flamengo. E já ligou de que a temporada vai ser difícil pro Flamengo, para todo mundo, e que para tocar uma taça esse ano... E sabe qual é o grande ponto também? Muitos torcedores analisam adversário em Libertadores Sul-Americana pelo posicionamento na tabela do time. Por exemplo, o Central Córdoba é o 5º ou 6º no Campeonato Argentino. Muita gente achava que seria fácil por conta disso. Só que, gente, Libertadores e Sul-Americana, a mobilização das equipes é diferente. Sem dúvida. Não tem jeito. Isso aqui era um jogo histórico para eles. É a primeira vez que eles estavam disputando Libertadores. Primeira vez que eles marcaram. Primeiro gol na Libertadores. Exatamente. Eles saem da Argentina. Só pra gente ter noção, quando teve o sorteio, os torcedores do Central Córdoba comemoraram o fato de pegar o Flamengo, não por achar que o Flamengo é fácil, é porque eles iriam ter a oportunidade de ver o time do Flamengo de perto, lá na cidade deles. Olha só que loucura. Ô, Vene Casagrande, eu não sei o que é, hein?
Mas falaram que tem uma foto. Lá vem. Ah, eu não sei o que é. Tem uma foto, Fernanda, mostra uma foto, a nova linha, o que é de ônibus, Central Córdoba via Flamengo. Você pegou Foram esse bem. ônibus? Acabou de inaugurar. Toma! Ô, Vene Casagrande, olha aqui, ó, foram sorteados os confrontos da Copa do Brasil. A gente vai ver no telão quem serão os adversários cariocas. Cadê, ó? Cadê o... gente, perdemos o Vene, Eu gostei atenção. do Via Flamengo ali. Perdemos o Vene, produção, Alex, por favor, perdemos o Vene. Confronto 4, tá o meu fogão aí, vai pegar o Capital, lá de Brasília, Distrito Federal. Cadê o Flu? Cadê o Flu? Fluminense Ah, tá aqui. Aparecidense. Fluminense Aparecidense, tá aqui, é o confronto 2. Obrigada, ô Cris, que eu não tava enxergando bem, que eu já tô chegando perto do 4.0. Diz que dá uma mágica, sabia? Pode no olho. voltar lá, pode abrir, E que a gente aqui o ajuda a Flamengo ali, ó. Fernanda aqui. Cadê? O Flamengo tava ali. O Vasco vai pegar o Operário. Cadê? O Flamengo tava bem pra cá. Difícil. Ó. Aqui, ó. O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba. Posso dar uma informação exclusiva rápida? Sim. Esse jogo aí, Botafogo da Paraíba e do Flamengo, pode ser em Brasília. Existe a chance de eles venderem o mando de campo. Eles são os donos do Sim. confronto, né? E aí pode ser Eu vendido. acabei de receber essa informação. E o que acontece muito na Copa do Brasil, né? A Brasília é uma praça. Um beijo pra galera de Brasília, que tem muito torcedor do futebol carioca, né? Muito A torcida do mesmo. Flamengo lá. Lá tem o Mané Garrincha, que é um ótimo estádio, né? Então acontece demais. E ainda é o... Como é o nome daquele jogador que cuida do Mané Garrincha e faz evento? Rony. É o Rony, não Acho é? que Ainda não, é? acho Mudou que é o já? Metrópolis. Ah, muito então, bem. eu não ia falar o nome do grupo, mas é exatamente esse grupo que grupo deseja Metrópolis. Que comprar esse deseja jogo. comprar o jogo? Muito bem, tá Uma aí. pena, porque João Pessoa dava pra ir lá, velho. Maneiro pra caramba. Muito Muito melhor lindo. que Brasília, inclusive. Muito Com todo lindo. respeito a Brasília.